A gente não perder mais tempo aí. Beleza? Começamos a gravar. Vamos iniciar a aula de hoje. Lembrando que é a penúltima, né? Desculpa, é a última, né? A semana que vem já é a prova 2. E sobre isso que eu queria falar, tá? Vou começar a aula falando do que a gente viu na disciplina, né? E do que a gente espera aí da prova, tá certo? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, embora eu não tenha montado ainda, tá? Assim que eu montar, vou fazer a mesma coisa que eu fiz na prova 1. Vou mandar um áudio lá pelo nosso grupo do WhatsApp, tá? Com as questões, né? Dizendo o que vai cair. Bom, pessoal, olha só. O que a gente viu na disciplina, né? Bom, o principal tópico, né, que a gente, digamos assim, dedicou mais tempo foi a parte de risco e retorno, que foi a otimização de carteira, cálculos de beta, cálculo de pesos ótimos, descoberta da fronteira eficiente, modelo CAPM, índice de Sharpe, né? Isso tudo, esses todos foram tópicos, né, que a gente viu aí na parte de risco e retorno. E ela vai tomar algo como 30% a 40% de peso da prova 2, tá? Risco e retorno. E foi até um tema que vocês foram bastante bem na prova 1, né? A gente conseguiu perceber lá pelas respostas que o pessoal foi bem nessa parte. Depois entramos em custo de capital, foi uma aula apenas, né? Só para explicar o que era Venture Capital, o que é IPO, o que é emissão de dívida, né? Uma aula muito prática, em que eu usei também bastante fonte ali da B3, né? Que é o site da Bolsa Nossa Brasileira. Aí depois, na sequência do curso, a gente viu alavancagem e estrutura de capital e também dedicamos um bom tempo a isso, né? Discutindo qual é o tamanho ótimo da fonte de financiamento, o quanto eu vou usar de recursos próprios e de capital de terceiros para maximizar o valor da empresa. Essa é a principal discussão desse capítulo, né, dessa parte de alavancagem e estrutura de capital. Tá? Deixa eu abrir aqui uma nova aula, pronto. Então vamos botar aqui a aula do dia 13, sexta 13, né? Aula de 13 do 11, tá certo? Vou botar aqui sexta 13 de 2020, né? Graças a Deus, assim, pelo menos até agora aconteceu nada, né? Eu não sou supersticioso, não, mas não gosto também de sexta 13, então isso é até um paradoxo, né? Mas enfim, tá tudo correndo bem aí. Mas enfim, voltando aqui ao nosso ponto, a alavancagem e estrutura de capital, a gente dedicou também bastante discussão, como eu estava dizendo, a definir o tamanho ótimo, né, das fontes de financiamento. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa, porque... Tá, não, beleza, ninguém falou nada. Então a gente ficou ali um tempo discutindo qual o tamanho ótimo, né? E aí a gente passou pela teoria 1 de Modigliani e Miller. O que ela dizia? O tamanho da empresa independe de como ela está repartida. Tá? Essa é a teoria 1 de Modigliani e Miller. A teoria 2 de Modigliani e Miller é aquela que considera o risco do negócio em si, e aí considera o modelo da Security Market Line para determinar o retorno do ativo. E tem a teoria estática, né? Que é a teoria 3, digamos assim. Tá? O que diz a teoria estática? Olha, a gente vê pelas evidências que o custo de dívida é o mais barato em relação ao custo de capital próprio. Então eu vou tomar emprestado até o ponto em que R$1 a mais não altera a percepção de inadimplência perante o credor. No momento em que o credor perceber que eu não vou pagar essa dívida, o meu custo de dívida vai aumentar. Aí eu paro de tomar emprestado. E esse é o ponto ótimo, tá? E quem explica isso é a teoria estática, né, de estrutura de capital, tá? Então a gente falou 2 aulas sobre isso, né, deduzir as teorias de Modigliani e Miller 1, 2, discutimos esse caso da teoria estática, né, e foi basicamente o cálculo, né, do VAC, custo médio ponderado de capital, que é o que? A média ponderada entre capital próprio e capital de terceiros. Legal? E aí, quando a gente terminou essa parte quantitativa, eu disse para vocês que maximizar o valor da empresa depende da minimização do VAC, mas também depende de outros fatores mais qualitativos, que aí a política de dividendos e a governança corporativa vão responder. E aí, política de dividendos, a discussão que a gente fez é reter dividendos dentro da empresa
maximiza o valor dela ou é melhor distribuir? Qual é a proporção ótima de distribuição do dividendo? Essa foi a aula de política de dividendos, se vocês forem lembrar. E aí eu citei o caso do Warren Buffett, né? Que é o caso extremo. Ele não distribuiu um dividendo até hoje na empresa dele. É uma das empresas que mais valem no mundo. Qual é a hipótese por trás? Ele, como Warren Buffett, como gestor, gera mais retorno àquele capital que ficou dentro da empresa do que se ele fosse distribuir para você e você fosse gerir esse recurso. O que faz sentido, né? Se você recebe o recurso a título de dividendo e não reinveste na companhia em que você recebeu o dividendo, qual é a hipótese que você está assumindo? Eu vou ter um retorno, eu como gestor de patrimônio, vou ter um retorno acima do que aquela empresa tem, do que aquela empresa me entrega. Se não fosse isso, eu reinvestiria. Mas pela lógica, se você está investido na empresa, é porque você acredita que ela vai dar mais retorno do que você consegue, né? Então, por essa ótica, não vale a pena distribuir dividendo. Mas aí eu disse para vocês, olha, as evidências não mostram isso. Pega uma empresa, por exemplo, como a energia elétrica, empresa de distribuição de energia elétrica. Ela não precisa ficar com caixa muito grande, dado que ela conhece o nível de investimento que ela tem que fazer. O consumo de energia, ele segue muito par e passo ali, com relação muito alta, com o PIB. Né? Então, ela sabe quanto ela tem que investir. Se ela sabe, ela não tem os riscos inerentes de fluxo de caixa. Então, ela se permite ao luxo de distribuir. E essa distribuição atrai determinado tipo de investidor, que a teoria dá o nome de efeito clientela. O que é o efeito clientela? É atrair determinado tipo de investidor. Aquela empresa, quando ela sinaliza o dividend yield que ela vai pagar, ou seja, o nível de dividendo que ela vai pagar no próximo período, ela sinaliza para o mercado qual é a clientela que ela vai ter. Se ela tem um dividendo baixo, ela vai sinalizar para uma clientela que não olha para o dividendo com tanta vontade, né? Com tanta necessidade. Agora, se ela vai pagar um dividendo alto, já atrai outros grupos de investidores, fundos de pensão, por exemplo, que tem fluxos atuariais, né? E assim vai. Então, esse é o efeito clientela, tá? Então, pessoal, esse capítulo ele conclui o seguinte, né? Não há evidências de qual o tamanho ótimo para distribuir dividendo, tá certo? O que há, sim, são evidências de setores, dentro dos setores da economia, que você consegue perceber o ótimo. Setores de capital intensivo, é melhor você não distribuir tanto dividendo, porque você pode usar o dividendo como fonte para financiamento de projetos, né? Agora, outras empresas, como eu citei, né, de utilities, empresa de energia elétrica, essa já compensa distribuir, aumenta o valor da empresa se ela distribui dividendos, não tem necessidade de deixar no caixa da companhia, tá? Esse foi o capítulo de política de dividendos. Claro que, se for olhar a aula sobre isso, ela é muito mais detalhada, né? Estou fazendo um resumo da matéria toda, para você entender e até visualizar quais são os itens importantes a você entender para poder realizar a prova, né? Depois que a gente acabou dividendos, a gente foi para planejamento e finanças de curto prazo, que foi uma aula dedicada a entender ciclo operacional, ciclo financeiro ou ciclo de caixa e o ciclo total, que é a soma do ciclo operacional mais ciclo financeiro, também chamado de ciclo de caixa. Nesse capítulo a gente viu o CGL, né, capital de giro, tá certo? Necessidade de capital de giro, que é o ativo circulante menos o passivo circulante, tá certo? Vimos as situações em que ele é positivo, em que ele é negativo, o que é folga de liquidez, o que é falta de liquidez, folga versus falta, né? Vimos como calcula os prazos médios, né? Prazo médio de estoque, prazo médio de contas a pagar, prazo médio de contas a receber, isso tudo em uma aula apenas, tá certo? E até essa aula é muito coincidente com alguns que fizeram comigo a antiga finanças de curto prazo, é coincidente esse capítulo, e também com alguns temas que vocês já devem ter visto também em contabilidade, tá legal? E aí depois a gente fez a prova 1, média 7,5, média muito boa. A gente discutiu depois da prova 1 a prova na íntegra, né? As duas questões que geraram mais problemas foi aquela, com razão, né, que estava escrito ali, tinha uma vírgula, né? Então eu considerei, foi até o Daniel, me lembro até hoje, né? Eu considerei aí quem marcou
essa como certa, tá? E a outra questão polêmica foi do dividendos, né? Que na verdade muitos aí não entenderam o que era split, o que era implit, tá? Split, como o nome está dizendo, a ação ela vai ser dividida, split. Então, uma ação que é 100 vai virar duas de 50, por exemplo. Então, razão 2 para 1, tá certo? Uma ação vai virar duas, tá certo? E aí, o valor da empresa não muda, é um instrumento contábil apenas. Serve para quê? Para gerar liquidez. Uma empresa que tem um valor muito alto por ação unitária, você faz um split para gerar mais liquidez. A Magazine Luiza fez recentemente. E tem o contrário, que é o implit, é o agrupamento, o nome em português, tá? O agrupamento, tá? O split, o nome em português é desdobramento. Implit, o nome em português é agrupamento. Então aconteceu com a Oi. A ação vale 50 centavos. Então você pega duas ações e transforma em uma de R$1. É o contrário, tá? Qual o objetivo? Gerar liquidez também. Porque você imagina, uma ação que cai ali no preço de 50 centavos, para ela ir para 51 centavos, vamos no extremo, vamos para a ação que vale 1 centavo. Para ela subir para 2 centavos, ela tem que subir 100%. Não vai subir nunca, vai ficar sempre 1 centavo. Vai faltar liquidez, tá certo? Vai ficar empossado ali, quem tem ação não vai conseguir negociar. Então, você faz o agrupamento. E outra coisa, pela regra da B3 hoje, agora eu vou falhar só no número de dias. Se uma empresa fica um determinado número de dias negociando abaixo de R$1, ela é obrigada a fazer o agrupamento, que é a junção dessas ações aí, tá certo? Para poder gerar liquidez, tá legal? Esse é o objetivo aí do agrupamento. Em geral acontece quando a ação é ruim. A ação é ruim, que eu digo a empresa é ruim, né? A empresa está em dificuldade, a ação vai caindo, vai caindo, vai caindo. Aí você faz o implit. É uma situação horrorosa, né? Mas enfim, acontece bastante. Não é muito raro, não. Tá? Bom, acabou, nós fizemos a prova, acabei de falar da prova de novo. Eu vi que vocês foram muito bem risco e retorno, por isso até que eu vou... É um tema muito importante, é por isso que eu vou repetir na prova 2. E eu não montei ainda, vou montar, mas provavelmente vai ter mais uma questão de implit ou split aí, já que vocês erraram, eu vou botar de novo para ver se o pessoal entendeu, tá? Acho que sim, acho que vocês entenderam, vai até matar a charada. Legal? Bom, aí naquela aula de revisão de prova, a gente também aproveitou, né, e entrou já no capítulo 19 e 20, desculpa, no 19, que foi gestão de caixa e liquidez, eu terminei naquele dia, né? Porque também, de novo, a gestão de caixa e liquidez foi um tema coincidente com curto prazo, que alguns tiveram comigo dessa turma, e também é um tema coincidente com contabilidade. Mas, além disso, gestão de caixa e liquidez, eu usei os slides ali, é um capítulo relativamente curto, né? E aí pedi que vocês lessem para essa aula gestão de créditos e estoque e gestão de caixa e liquidez. Né? Pedi, olha, pessoal, leia ali o capítulo que vai me ajudar na aula para discutir, enfim, para vocês terem dúvidas. Aí eu começo, essa aula, já comecei, na verdade, estou há 20 minutos falando, mas eu pergunto a vocês, ficou alguma dúvida da leitura que vocês fizeram, enfim, alguma questão que não ficou clara, pode falar. Senão eu já entro em crédito e estoque. Tá? Deixa eu ver ali no chat, porque em geral alguns falam pelo chat ali, né? Não, ninguém falou no chat aí. Deixa eu ver em quantos estamos aí. Tá, beleza. Pessoal, outra coisa que eu tenho percebido, que eu só soube depois, a Patrícia acabou me avisando que saiu do grupo do Whats, tá? Então, dentro do possível, eu tenho avisado a ela ali pela plataforma, tenho avisado por e-mail, ó, tem material novo, tem leitura. Então, se alguém tiver um contato com ela ali mais direto, também eu falo com ela mais direto, pode lembrar ou falar eventualmente algo que eu tenho esquecido. Semana que vem tem prova, então eu vou passar as dicas ali pelo WhatsApp da prova. Se alguém puder repassar para ela, eu vou repassar também na plataforma, tá? Mas de qualquer forma aí, como a Patrícia saiu ali, eu não queria deixar ninguém para trás, né? Então, se puderem aí, avisem a ela aí, tá bom? Pessoal, feito isso, então, não tem dúvidas, vamos para o capítulo de... Opa, alguém falou no chat ali, ó. Vamos ver.
Ah, tá, beleza. Vamos lá, então. Me desconcentrei. Ah, falar de crédito e estoque. Tá? Desculpa, eu me desconcentrei. Vamos lá. Crédito e estoque. Aula de estoque, pessoal. Bom, primeira coisa, né? Por que a gente vai falar de estoque? Porque é exatamente o que está escrito aqui no slide, né? O ativo circulante, ele é o caixa, mais contas a receber, mais estoques. Então, olha só a sequência que a gente usou aqui na aula. A gente usou uma aula para falar do caixa, gestão do caixa, tá certo? Essa aula a gente vai falar agorinha de contas a receber. O que é contas a receber? Crédito. Tá? E agora também vamos falar de estoques. Tá certo? Vamos falar das duas coisas. Vamos começar a falar de crédito. Contas a receber. Tá? Pessoal, na aula passada, eu vou fazer questão de abrir a aula passada. Vamos lá. Gestão de caixa e liquidez. Tá aqui, ó. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Que ele é coincidente com a parte de caixa. Pessoal, se eu concedo mais crédito, o que acontece? Se eu estou concedendo mais crédito, eu aumento contas a receber. Então, estou numa política o quê? Uma política mais flexível. Estou investindo alto no ativo circulante. Tá legal? Se eu retiro crédito, é o contrário. Eu estou numa política mais restritiva. Tá bem? Só que quais são as formas de conceder crédito? São duas, tá? A mais evidente é aumentar o montante. Aumenta montante a ser emprestado, tá certo? Ou a outra é aumenta prazo. Também é uma forma de você aumentar o contas a receber. Porque qual é a lógica aqui? Se você aumenta o prazo, a tendência é que as pessoas comprem mais. Então, contas a receber vai aumentar. Isso aqui tudo está dentro do que a gente chama de política flexível, né, de crédito. Tá bom? Política flexível de crédito. Tá? Bom, pega isso tudo que eu falei, troca as palavras, diminui o montante de crédito a receber ou diminui o prazo, você está na política restritiva. Tá legal, pessoal? Nós estamos entrando aí semana que vem na Black Friday. Eu acho que é semana que vem. Não, desculpa, eu acho que não é semana. Não, é semana que vem. Semana que vem a gente está entrando na Black Friday. Pode perceber que as empresas vão aumentar prazo das compras e provavelmente também vão aumentar o montante a ser emprestado. As empresas vão entrar na política flexível. Tá? Só para vocês terem uma ideia, na China, essa semana foi o Singles Day, que é, traduzindo aí, é o dia do solteiro, lá na China. É análogo ao Black Friday, é uma antecipação Black Friday. Pessoal, o volume superou o ano passado, é impressionante. O Covid passou batido no setor de comércio, lá na China. Aqui está muito próximo de retomar em alguns setores e até de passar. Móveis, por exemplo, né? Setor moveleiro, não está conseguindo entregar, está faltando papelão, está faltando latão, está faltando vidro. O pessoal aí de Caxias do Sul, de Bento, né, de vinho, está faltando vidro para a garrafa. Né? Então, é alta demanda. Mas, enfim, voltando ao meu ponto. Nós vamos entrar em Black Friday, a gente vai entrar na política totalmente flexível. Qual a ideia? Aumentar contas a receber. Se eu aumento contas a receber, qual é o efeito direto? Eu aumento o ativo circulante. Pega isso tudo que eu falei, troca. Se eu diminuir contas a receber, eu vou diminuir o ativo circulante. Beleza, pessoal? Bom, e estoques? Como é que ele entra no ativo circulante? Ih, pessoal, ele entendeu que é um pentágono, né? Vai entender. Às vezes o algoritmo dá umas falhadas aqui. Tá, vamos lá. Estoques. Bom, como eu estou vendo aqui, ó, quanto mais estoques, maior ativo circulante. Então, quanto mais eu vendo estoque, mais eu aumento o ativo circulante. Tá certo? Então, gestão de estoque é importante porque vai afetar o ciclo operacional e, obviamente, o ciclo de caixa. Tá certo?
Porque lembra, o contas a receber aqui no crédito também vai afetar o ciclo operacional, o ciclo de caixa. E aqui o prazo de pagamentos a receber de estoque, venda de estoque, tá certo? Então é importante você gerenciar o estoque, tá? Então, pessoal, a primeira coisa que você tem que analisar e olhar quando está falando de estoque. Primeiro, a gente tem tipos de estoque, né? Dimensionar matéria-prima, produção, produtos prontos. O ambiente financeiro também leva em conta, né? Custo de oportunidade, especulação de preço, proteção contra a inflação. Tem um detalhe interessante, pessoal, foi um período brasileiro bastante nebuloso, que foi ali o período do Sarney, década de 80. Quando a gente tinha inflação muito alta, os balanços eram corrigidos monetariamente e os estoques se valorizavam, né? E principalmente estoque alimentício, não os perecíveis, mas, por exemplo, boi, né, milho, soja, se valorizavam, porque faltava. E aí você imagina, uma coisa meio... Não existia depreciação, era o contrário, existia valorização de estoque. Que é isso aqui, né? A inflação era tão alta que quem tinha comida, quem tinha alimentos, se protegia contra a inflação. Tá? Outra coisa importante também que a gente tem que avaliar estoque é a parte sazonal. Né? Pega, por exemplo, Gramado. Gramado, nossa, eu fico arrepiado esse ano, né, de pensar o que aconteceu. Perto da Páscoa, né, ali, março, estourou a pandemia. Já tinham investido no circulante para comprar matéria-prima e fazer ovo, né? Ovo, barra, enfim, tudo relacionado à Páscoa. E é uma pena que aconteceu, né? Um mês depois eu fui lá, ainda estava em quarentena e tudo, mas a cidade em si não estava fechada. Eu dei um pulo lá. Tava Black Friday na Páscoa, né? Tudo muito barato, para poder ao menos compensar o que eles gastaram de matéria-prima. Foi um ano certamente para ser esquecido lá em Gramado, né? Mas o que eu estou dizendo com isso? Sazonal, né? Você vai, claro que Gramado vende chocolate o ano todo, mas vende mais na Páscoa, né? É evidente aí isso, né? Tá legal, pessoal? Pega produtos de Natal também, né? São mais vendidos na época de Natal. Tem vários exemplos, né, de produtos altamente sazonais, né? Mas sazonal é importante. Você vai deixar faltar chocolate justo na Páscoa, você tem que gerenciar o estoque, tá? Então, muitas vezes o estoque tem um comportamento dente de serra, que a gente vai ver aqui no material, tá? Então, pessoal, quais são os benefícios do estoque? Bom, o primeiro benefício de ter estoque, né? É produto pronto para venda e insumo disponível para fabricação e satisfação do cliente, né? Eu já comentei com vocês aqui, durante a pandemia faltou carro, uma coisa impressionante, né? Tem carro que você vai comprar, você tem que esperar 30 dias para entregar. E é porque não tem produto pronto para vender imediatamente, tá certo? Então, o benefício de você ter pronto, você não perde o cliente, né? Tá ali e já vende, tá? Agora, qual é o malefício de você ter estoque alto, né? É o armazenamento, controle, seguro e transporte, né? É o custo relacionado a manter o estoque ali, tá? Outro ponto também é perdas devido à obsolescência, deterioração ou furto, né? Por exemplo, venda de laptops. Não sei se vocês lembram aí, foi ano passado ou ano retrasado, teve um transporte da Samsung que foi roubado lá em São Paulo. Foi uma carga gigantesca, né? Gigantesca, algo de milhões, na faixa aí de 10 milhões, algo assim, tá? Esse é o custo do estoque, né? Tá certo? Qual é o ideal, né? O mundo ideal, assim, a empresa recebeu o pedido, ela entrega, recebeu o pedido, ela entrega. Ela tem um esquema que ela entrega imediatamente após pedido, mas não tem tempo para ela pedir para o fornecedor de matéria-prima. Esse seria o ideal, né? O custo de capital aplicado, né? A taxa de juro, tá certo? Isso também importa, né? Se a taxa de juro é muito baixa, como é agora, não tem problema ter um estoque muito alto, tá certo? Porque você não tem uma perda de oportunidade ali de capital tão grande. Agora, quando a taxa de juros é muito alta, você ter um estoque elevado não é muito bom, tá certo, pessoal? Ok? Pessoal, deixa eu só... Acabei esquecendo aqui, deixa eu tirar meu relógio, senão ele fica aqui apitando, atrapalha a gente aqui, tá? Vamos lá. Beleza. Então vamos em frente aqui. Deixa eu ver se tem... alguém falou alguma coisa lá. Deixa eu ver ali no chat. A Alibaba vendeu 74 bilhões. É impressionante, né? A China realmente assim, é uma coisa... Claro, tem muita gente, primeira coisa, né? Muita gente.
E o Covid passou, foi muito forte ali, depois dissipou, né? Tá tudo normal na China, né? E vende-se muito, né? A China é tudo diferente, né? Não sei se vocês já assistiram alguma palestra sobre a China, eu já assisti duas, uma delas até com o irmão do Jeromel, que eu esqueci o nome, tá? O irmão do Jeromel, acho que é Pedro, se eu não me engano. Mas enfim, o Jeromel veio uma vez em Porto Alegre, o irmão do zagueiro do Grêmio lá. Ele mora na China. É Ricardo Jeromel, obrigado. Ele tem um livro, inclusive. Eu fui no lançamento do livro dele, que é um livro sobre a China. E ele, quando falou, assim, eu nunca fui na China, eu fiquei impressionado e como a gente é atrasado, né? É impressionante o que ele fala sobre a China, a gente vê como está atrasado aqui, Brasil, né? Como é diferente, né? China é muito diferente. E aí, 74 bilhões, né? Não para de vender, uma coisa impressionante, né? Só um detalhe sobre a China, isso que a gente está começando a fazer aqui agora, Rappi, Uber, comprar no supermercado e entregar, lá já existe há 4 anos, eles pagam tudo por um app, em geral, que é o chamado Super App. A Alibaba, por exemplo, ela vale muito porque ela vende muito, mas também porque tem um Super App. Tem ali serviço financeiro, tem ali serviço de entrega, serviço de comida, serviço de segurança e vai longe, tá? Por falar em China e tal, me lembrei, né, serviço financeiro, eu usei o Pix, não sei se alguém usou, usei essa semana 3 vezes. Pessoal, fantástico, realmente vai revolucionar. E isso aqui que a gente está estudando, ativo circulante, caixa, tem tudo a ver com o Pix, tá? O Pix, olha só, exato, o pessoal vai ter QR Code para receber dinheiro, não tem dúvida disso. Eu estou prevendo o que vai acontecer, tá? Tá gravado aqui. As empresas vão oferecer desconto para pagar no Pix em relação ao cartão de crédito. Eu não tenho dúvida disso. Porque entra direto na hora para a empresa, ela não tem 30 dias para receber. E o risco é zero, porque entra na hora, tá? O que eu não sei ainda é se pelo Pix vai dar para parcelar de forma automática, tá? Aí esse risco, qual é a vantagem do cartão de crédito? É que não tem risco de crédito para quem está recebendo, né? Da operadora que depois vai atrás do cara que pagou, né? A fatura, tá? Mas assim, o Pix vai realmente revolucionar. Eu mesmo, assim, tem uma professora do meu filho que vem aqui nas quartas de manhã, e paguei para ela pro Pix, né? Pegava dinheiro, pagar, não, agora eu pego, falei, ó, tu se cadastrou no Pix? Ela, já me cadastrei, fiz ali na hora, deu, entendeu? Uma coisa assim, tu não vai usar mais o dinheiro, né, no dia a dia, não tem sentido, tu vai chegar na padaria lá, o cara com QR Code apontou, tá pago, é na hora que vai Então, assim, realmente é impressionante, o Pix vai mudar muito a relação comercial, e eu acho que vai ser muito rápido, tá? Vai mudar e vai mudar muito rápido, tá? Coisa aí de 1 mês a gente vai estar num novo modelo, tá? Minha previsão aí, tá? Bom, eu fiquei maravilhado com o Pix, realmente assim, e não tem custo, né, para transacionar, tá? Então, acho que vai mudar muito, acho quase com certeza vai mudar muito, tá? Mas enfim. Voltando aí então, voltando não, né, não sair do assunto, quais são as técnicas de administração de estoque? Tá? Primeiro é o enfoque ABC, curva ABC. Depois a gente vai ver o LEC, que é o lote econômico de compra. Depois o MRP, tá? E o JIT. Pessoal, o MRP e o JIT, tá? Esses tópicos, em geral, eu não vou me aprofundar muito, porque vocês vão ter com o professor Padula em planejamento PCP, planejamento e controle da operação. Se alguns já até fizeram, tá? Vocês vão ver isso com muito mais cuidado, com muito mais calma, tá? Eu só vou ver aqui pelo enfoque financeiro e contábil, tá? Mas vocês vão rever isso aí, se já não viram, com o professor Padula aí, um dos que dão PCP, tá? Pessoal, primeiro, qual é o enfoque do ABC, tá? O enfoque do ABC é você olhar primeiro o que interessa, tá certo? Aí vai dizer, como assim? Bom, pega o estoque ali, tá? Olha para uma obra, tá certo? Olha para uma obra. Você quer cuidar do estoque da obra, tá? De forma efetiva. Ordena do que tem mais valor para o que tem menos valor.
Você não vai ficar cuidando do parafuso numa obra, né? Se o parafuso perder, não tem maiores problemas, tá? Se você perder um parafuso, né? Um prego, alguma coisa assim, tá? Você não vai ficar muito preocupado com isso. Agora, se você perder ou for roubado em cimento, bom, aí fura mais embaixo. Então, qual é a lógica do enfoque ABC? Visualizar os estoques de maior custo, tá? Separe os itens de estoque de acordo com o seu valor, tá? Ordene do maior para o menor valor, calculando o percentual do total. Construa um gráfico que mostre o valor acumulado dos itens e a respectiva percentagem de sua participação, tá? Pessoal, não, isso aqui pode esperar. Recebi um e-mail aqui do chefe de departamento. Depois eu falo para ele que eu estou em aula aqui. A aula realmente é mais importante. Vamos lá. Então, eu vou separar os itens dos estoques de acordo com o valor e vou ordenar do maior para o menor, tá? Calculando o percentual sobre o total. A gente vai fazer um gráfico acumulando os itens, né? Então, ali, ó, situação dos estoques ali para a empresa fictícia e ilusória, tá? B3, 400, o código do produto, B2, 70, B1, 30, C1, 150, C2, 10, C3, 5, tá? O que você faz ali, ó? Pega o valor, né, do estoque e vê quanto representa em relação ao total. Tá? Então, é esse dividido pelo total. 60% é o B3, C1 é 22,56, 10,53, o B1 4,51, C2 1,50, C3 0,75. Tá? E bota um cumulativo. 60 mais 22 dá 82, 82 mais 10 dá 93, 93 mais 4 dá 97, e assim vai. Tá? O que você está vendo aqui? Ó? Que dois itens do meu estoque representam 82% do estoque total. Então, eu vou olhar para esses dois itens, tá certo? Com muito carinho. Os outros já não interferem tanto. E essa que é a lógica da curva ABC. Tá legal? Bom, modelo simples mesmo. É assim, fácil assim. Próximo é o modelo de lote econômico, tá certo? É a mesma estrutura do modelo de administração de caixa, né? Qual o nível de estoque que minimiza os custos totais de estocagem? Então, olha só, se eu for olhar assim pela ótica de não otimizar, o que eu faço? Bom, eu tenho um estoque máximo, vendo tudo, eu só faço novo pedido quando eu vender tudo. Aí peço, vem de novo, vendo tudo, aí peço de novo, vai e faz esse comportamento. O que acontece? Quando eu chegar na metade, pessoal, seria ótimo, né? Porque eu tenho que fazer o pedido aqui para não incorrer no risco de falta aqui e ficar parado. Então, o que acontece? Quando o estoque chega a zero, eu faço um novo pedido Q. Eu não posso deixar chegar a zero. Quando chega em Q sobre 2, eu peço de novo. Tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Existe um modelo matemático dessa curva aqui que dá para otimizar. Qual é a lógica aqui? Ó? Qual é o custo de carregamento? Né? É o custo com seguro, armazenagem, custo de capital. O custo médio aqui é o estoque médio vezes o custo de carregamento por unidade. A gente está vendo ali que o custo médio é Q sobre 2 vezes a unidade. E o custo do pedido? Toda vez que eu faço um pedido, eu tenho um custo, né, a pagar. Primeiro é o custo por pedido vezes o número de pedidos, que eu vou fazer ao longo de um ano. E o custo de transporte, custo administrativo, enfim, relacionado à compra em si daquele pedido. Tá? Pessoal, é o seguinte, eu não vou entrar aqui na álgebra, tá? Mas se eu igualar os dois lados da equação, derivar e igualar a zero, e aí vocês vão ver isso com Padula lá, com PCP, vocês vão chegar nessa equação aqui, ó, quantidade ótima, ela é raiz quadrada de 2 vezes o F, lembrando que o F é o custo por unidade, vezes T, vezes o custo por unidade. Isso aqui tudo é dado, tá? Tudo é dado, tá? Todos esses dados aqui são fornecidos. Aí você tem a quantidade, ótimo, tá? Qual é a crítica ao lote econômico de compra? Primeiro, não prevê custo de falta por vendas perdidas, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, para você corrigir o primeiro ponto, o que você faz? Deixa sempre uma folga mínima, tá certo? Ou seja, você faz aqui, ó, isso aqui, ó, isso aqui que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Isso aqui é um pedido, digamos, pedido de segurança. Você deixa sempre um estoque de segurança ali. Tá legal? É como, falar para vocês, é como se você, a conta corrente ali do banco, deixasse um saldo mínimo de emergência. Não é prudente você ficar zerado, embora eu sei que muita gente anda zerada, né?
e até usa o limite ali da conta, o ideal, né, dentro do possível, não é fazer isso, né? É deixar ali um estoque mínimo ali da conta corrente, tá certo? Para você não ter o problema ali de depois ter que pegar emprestado para pagar. É a mesma coisa com estoque, tá bom? Uma outra crítica ao lote econômico de compra, né? A demanda é assumida constante, tá certo? Um novo carregamento de estoque chega quase instantaneamente na empresa, esse é outro problema também. Assumo que a necessidade de estoque é independente do outro, tá? Pode não ser verdade, né? Eu posso começar a vender muito e cada vez que eu vendo mais. Então, o modelo não precisa ser necessariamente dente de serra, né? Não atribui desconto pela compra de volumes altos. Esse é outro problema também, né? Por ser constante, a gente sabe que não é bem assim, né? Uma empresa que barganha muito consegue mais descontos, né? Bom, então, existem extensões ao modelo do lote econômico de compra que a gente não vai olhar aqui, porque não é objetivo. Aí seria o PCP, Planejamento e Controle da Produção, tá? Bom, pessoal, vamos agora para o MRP e para o JIT, que eu falei para vocês que eu vou só dar uma passada, porque a parte realmente mais detalhada vocês vão ver com o professor ali de PCP. Tá? Pessoal, o que é MRP? Né? O planejamento de recursos. Né? Primeiro, ele surge ali após o final da Segunda Guerra Mundial. Tá? É o conceito. Tá? Qual é o conceito do MRP? É um sistema computacional que objetiva cumprir prazos de entrega com formação mínima de estoque, tá certo? Então, a gente vai calcular, esse software calcula necessidade de estoque com base em necessidade de produto pronto, tá? Os produtos prontos calculados com base em uma previsão de mercado e maior benefício para a produção de produtos complexos, com mais necessidade de matéria-prima. Isso tudo quem faz é um software de otimização, tá? Então, tá aqui um exemplo, né, do que o software vai olhar ali, ó. Caneta, eu tenho que comprar o corpo. Para fazer o corpo eu preciso de plástico e de tinta preta. Vou precisar de uma presilha, vou precisar de um interior, vou precisar do bico, vou precisar da ponteira e vou precisar da tampa. Aí a tampa é uma ponta de 1 milímetro, 2 gramas. O invólucro, aí aqui ó, dentro do interior, o miolo, vai o invólucro, vai a capa da tampa e a tampa. Qual é a lógica aqui? Estou vendo que é uma cascata, tá certo? De que me adianta eu comprar muita presilha se o plástico não chegou? Então, o que o MRP faz é otimizar essa cadeia. E, obviamente, se eu for fazer na mão, não existe, é um modelo matemático, né? São modelos de programação concatenada, dentro de guarda-chuvas que se chamam condicionais. Tá? Se eu tiver plástico abaixo de tantos por cento, eu vou comprar presilha. Então, são várias condicionantes que está dentro de um software, tá certo? Que otimiza isso, tá? Então, o MRP é exatamente destrinchar, é abrir um produto nos suas várias matérias-primas e ir cuidando cada matéria-prima, olhando sempre essa lógica condicionante. Tá legal? Como eu estava falando de gramado, é você imaginar que vai chegar um monte de pacote de isopor, de plástico, e você ainda nem terminou o ovo. Você não tem nem o cacau. Aí o cara pediu muito embrulho, mas não tem o cacau. O que adiantou? Vai gastar com armazenagem de embrulho, estocagem, sem ter o produto principal. Isso é o MRP, é olhar isso de forma ótima. Tá legal, pessoal? Alguma dúvida? Beleza? E o que é o JIT? O JIT é pegar o MRP e fazer isso de forma mais geograficamente mais perto uma do outro. Ou seja, o cara que fornece para mim a capa está muito próximo do cara que fornece o fio de plástico. Então, qual é a lógica do just in time? Eu vou pedindo o que eu preciso à medida em que vão acabando esses itens. Mas a entrega é quase que imediata, porque eles estão muito próximos de mim. Qual é o objetivo do modelo JIT? É manter o estoque zerado. E começou no Japão. E por que no Japão começou lá e por que deu certo? Primeira coisa, né? O japonês é organizado. Então, ele criou lá o sistema Kanban, vocês já devem ter ouvido falar, de cartões, que numa linha de produção ele indica, num determinado ponto da linha de produção, o que está faltando, com um Kanban. Tá certo? Aí quem olha, visualmente olha, vê que está faltando, vai lá e repõe. Tá?
Então, qual é o conceito do JIT? Nada deve ser produzido, transportado ou comprado antes da hora exata. O objetivo é manter estoques zerados. Pouquíssimos fornecedores, ó, sistemas integrados e ágeis. Só que o problema é o quê? O maior risco sistêmico. Teve terremoto no Japão em 2011, ferrou tudo. E aí, por que deu certo no Japão, dá certo no Japão? O Japão é muito pequeno. Se você for olhar, o Japão é uma... Né, acho que todo mundo conhece aí o Japão, né? Eu não conheço só do mapa ali do Google, né? Mas se você for lá, o Japão é uma tripinha, uma ilha, né? Muito pequenininha. Aqui, ó. Google Maps, google.com/maps. Deixa eu botar aqui meu teclado num... Google Maps. Bem-vindo. Ih, cacete. Desculpa aí o francês, pessoal. Eu quero Google Maps, eu quero algo mais simples. google.com/maps. Tá aqui, beleza. Aqui, ó, vou dar um zoom out. Olha o tamanho do Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul maior que o Uruguai, disparado, né? Aqui, ó, gigante, tá certo? Aí vamos lá pro Japão, que é aqui do lado. Aqui do lado, né? Aqui do lado é a forma de dizer, né? Ih, pessoal, me perdi, cadê o... Ah, tá aqui, mais aqui em cima, aqui, o Japão. Olha o Japão aí. Tá tudo perto, né? Tá tudo pertinho um do outro. Então, é factível você ter um sistema just in time, né? Agora aqui, ó, o Japão todo, dá um zoom ali, comparar com o Rio Grande do Sul, ó, olha lá, sobra, né? Tá certo? O Brasil é realmente muito grande, né? Então, a origem é essa, né? Uma origem geográfica, né? E também pela organização do japonês, né? Deixa eu ver aqui que alguém falou alguma coisa aqui. Ah, obrigado, Rodrigo. Beleza. Eu nem me lembro qual é a diferença de arquipélago, península, ilha, istmo. Isso tudo que eu fiz geografia lá na quarta série, eu esqueci tudo, né? Beleza. Obrigado aí, a Bruna aí. Conjunto de ilhas é um arquipélago. Beleza. Tá bom, tá bem lembrado, é isso aí. Coisas que a gente não usa muito, acaba que esquece, né? Mas é isso, tá, pessoal? Então, just in time, voltando lá. O objetivo é manter estoque zerado. Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta aí do Just in Time, de qualquer outro modelo aí de gestão de estoque? Bom, pessoal, se não há dúvidas, qual é o meu papel agora? É montar a prova, daqui a pouquinho eu vou montar aí, e mandar para vocês depois o áudio sobre ela, tá? Vamos fazer no Teams, igual a primeira prova. O meu objetivo é a média 7,5 também, tá? Não é que eu faço, tá, pessoal, a prova esperando que vocês errem duas questões, não é isso não. Eu faço a prova para todo mundo tirar 10. Mas na média, o comportamento das pessoas ali, duas questões a três vai ser mais complicado um pouquinho, né? Então o objetivo é ser 7,5. Assim que eu tiver montado a prova, eu aviso a vocês, tá? Por fim, então, né, a última aula, eu queria agradecer a vocês, né, pela paciência aí para quem esteve comigo, né? E conversou comigo aqui. Acho que a disciplina foi muito bem. Eu digo para vocês assim, com consciência tranquila, que vocês tiveram uma aula igual ou melhor que a presencial, porque eu tive mais ferramenta aqui, tive mais tempo para desenvolver. Como vocês ficaram mais quietos, eu acabei me concentrando melhor, né? Não que o presencial não me concentre, mas para mim particularmente foi muito bom. Fora essa opção de vocês poderem assistir de novo, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas as aulas, à medida que foram passando o tempo, elas ficaram mais dinâmicas, né? Essa aula ERE, ela é mais dinâmica, porque acaba que não tem participação dos alunos, por mais que eu peça, pergunte. Isso é natural, não é uma crítica a vocês, tá? As reuniões que eu faço pelo departamento da URGS, as primeiras eram demoradíssimas, agora é todo mundo rapidinho, tem uma ata, define ali, papum, acabou. Então está todo mundo mais objetivo, né? Eu acho que esse foi o grande legado dessa forma de dar aula, né? E eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Eu tentei ser o mais atencioso possível, tá? Criei o WhatsApp para isso, tem a plataforma, meu e-mail, WhatsApp, né?
Então, eu não queria deixar a parte, digamos assim, tecnológica nos criasse barreira. Pelo contrário, eu acho que ficou mais próximo. Teve 3 que me procuraram, eu fiz call no Teams, particular, tá certo? Não neguei a ajuda a ninguém, falava, ó, pessoal, vou responder. Respondi rápido, né? A minha média de resposta foi bem rápida. Quem botou dúvida lá na plataforma, eu respondi de forma muito célere, na minha opinião. Né? E, enfim, eu gostei bastante, tá? A minha avaliação digamos assim, do meu papel foi muito bom. Mas eu sou humilde, tá? Não estou falando para me vangloriar, não. Por isso que depois vocês vão receber lá um formulário que vocês vão poder criticar lá. Em geral, as pessoas ficam sem graça de criticar, né? Embora, assim, pessoal, possam fazer, tá? Eu sou profissional, eu não levo para o lado pessoal, jamais, tá? Então, quem quiser abrir aí, falar alguma coisa, falar um ponto negativo, é muito bom, porque eu aprendo em cima dos erros, né? Eu vou dizer para vocês que o meu filho é assim, pô. Vocês acham que eu nasci aprendendo a ser pai? Não, faço erro com ele. Eu não aprendi, não nasci aprendendo a ser professor, né? Estou 10 anos dando aula. E aí no ERE, primeiro ano, então está aprendendo, né? Acho que eu fiz o papel, mas posso ter, provavelmente errei em algum momento aí, né? E é bom alguém apontar, ó, você errou isso. Ué, tu vai pensar e vai corrigir, né? Então, assim, a gente está sempre suscetível a aprender. E espero que vocês tenham gostado. O ERE exige de vocês mais dedicação, né? Mais assim, disciplina do que o presencial. O presencial você senta lá e tal. Esse aqui não, exige que você esteja num ambiente calmo, tranquilo, né? Disposto a ouvir, depois tem que estudar no material, né? Então ele exige mais dedicação, tá? Pessoal, alguma pergunta, alguma colocação? Alguém queria falar alguma coisa? O momento é agora, que hoje é o último encontro nosso, né? Sexta-feira que vem a prova e tá acabando 2020, né? Ou não, né? Daqui a pouco é um ano aí surpreendente, mas enfim. Como é que pode acabar uma coisa que nem teve, professor? Como é que é? Ah, o ano não teve, né? Esse ano vai riscar do calendário, né? Verdade. Ó, nesse ano aí cresceu o teu cabelo, pô. Foi bom, aí, tá vendo? Nunca tinha te visto assim. Não, Bruna, eu vou realmente. O objetivo na prova é fazer uma prova pelas minhas aulas, tá? Não tirei óculos, não, como assim? Não entendi o que ela disse. Mas enfim, eu tô com óculos o tempo todo. Ah, sim, o Rodrigo tirou o óculos, verdade. Ah, tá falando do Rodrigo. A prova eu vou pegar leve, tá, pessoal? Vou pegar super leve e outra coisa aqui, primeira disciplina, né, e tudo, eu não vou, não, a ideia não é penalizar ninguém, não. Quem mostrar aí que estudou e tal, vai ser recompensado, obviamente, tá? Mesmo quem foi mal na primeira prova, quem tirou ali 3, 4, porra, tá plenamente apto a passar, entendeu? Eu vou olhar caso a caso aí e vou salvar, não tem problema nenhum, não, entendeu? Então, estou muito atento a isso aí, tá? Pessoal, então assim, como a gente não tem mais colocação aí, eu desejo a todos, sempre desejo isso para todo mundo quando eu termino a disciplina, né? O melhor para vocês, né? Sucesso na carreira, sucesso na vida pessoal, né? Saúde, felicidade sempre, né? E que vocês sejam realmente, de novo, né? Muito felizes, tá? Para mim, a maior alegria é encontrar, eu sempre falo isso, né? Toda turma que eu termino, a maior alegria é encontrar 3, 4, 5 anos depois e alguém vir falar comigo no shopping, me agradecer, né, em geral. Falar, professor, obrigado, gostei muito da sua aula. Ou vem falar com o professor, lembrei, pô, venha cumprimentar, né? E aí eu pergunto, em geral, quem fala comigo tá bem, entendeu? Pô, e aí tá? Ah, tô num emprego ótimo, tô bem de vida. É isso que eu quero encontrar, vocês bem de vida, né? Qual for, bem de vida não é só no sentido de grana, né? É no sentido de bem-estar emocional, bem-estar físico, né? E de grana, mas não necessariamente só grana, né? A nossa sociedade liga muito à ideia de grana, né? Mas não necessariamente grana, tá? Pessoal, então, mais uma vez um prazer enorme aí, tá? Obrigado. E então, sexta-feira a gente tem a prova, tá? Eu vou disponibilizar ali 18h30, tá? O esquema da última. Consulta à vontade, obviamente, mesmo esquema, tá? Consulta à vontade e vai dar tudo certo. Tá bom, pessoal? Boa noite, então. Sextou, sexta 13. Hoje eu vou ficar quietinho, não vou sair de casa, ficar vendo aqui televisão, só por desencargo, né?
Aí amanhã eu já ponho os pés aqui para fora de casa. Tá bom, Gil? Bom final de semana aí, um abraço. Obrigado mais uma vez, Guilherme. Boa